gente, muito boa tarde, muito boa noite. No seu horário que você está assistindo, às vezes você está na reprise do nosso Na Mira. Na Mira desta sexta-feira é um tanto quanto diferente. Eu recebo aqui o prefeito do município de Peruíbe. Até eu ia falar o seguinte, o polêmico prefeito de Peruíbe, polêmico, mas você é meio tranquilo, não deixa de ser polêmico por ser tranquilo, né? De certa forma. Hoje o prefeito vai bater um papo sobre vários assuntos, várias demandas da cidade. E eu tenho perguntas de telespectadores, tenho cobrança do povo, viu, Bora prefeito? lá. Vai achar que o senhor veio aqui para passar a mão na cabeça, não. Aqui ninguém passa a mão na cabeça. Quer passar a mão na cabeça, vai em outro lugar, né? Aqui no Da Mira. Mas vamos começar o programa da seguinte forma, prefeito. Passou o primeiro turno das eleições. Rodrigo perdeu a eleição. A gente já tinha falado isso, até tinha feito esse questionamento para você. Agora está na disputa do segundo turno, Haddad, o próprio Tarcísio, enfim. O Rodrigo Garcia, numa jogada até de certa forma meio patética, né? Mostrou o tamanho dele. Ele já grudou lá do lado do Tarcísio, mesmo sem o Tarcísio querer muito, foi aquele negócio. Só que o Rodrigo, no primeiro momento, que a gente já escuta nos bastidores da política, é que o Rodrigo, quando encosta do Tarcísio, ele está preocupado com, falando português claro, o rabo dele. O carguinho, coisa do tipo, enfim. Aparentemente, o homem que era candidato ao governo do estado, conseguiu apoio de prefeitos, lealdade de prefeitos como o senhor, quando ele foi defender os interesses junto ao candidato Tarcísio, foi ver o dele. Parece, tá dando até azar pro Tarcísio, mas não vamos entrar nessa seara. A seara que eu faço é a seguinte: nós estamos nesse processo eleitoral em que o governador ou deve ser Tarcísio ou Haddad. E a gente sabe que existe um tempo que a gente chama, na administração pública, de tempo hábil de relação, que passa por volta de 6 meses até o governador se instalar, ver convênios, contratos, repensar e começar a ter uma articulação com os prefeitos municipais, como o senhor. Já dá para dizer, de antemão, que o Hospital de Peruíbe e aquela articulação que você vinha fazendo, eu sou prova disso, fui o primeiro órgão de imprensa da região a dar informação que tinha um diálogo para o governo do estado, mudar o objeto do hospital e assumir o operacional do hospital. Já dá para dizer que essas pautas, a partir de 1º de janeiro de 2023, começam do zero, infelizmente? Bom, Cris, na verdade, primeiro aproveitar aquela oportunidade para agradecer à população de Peruíbe pela confiança, né, por ter votado naqueles candidatos que a gente está apoiando, inclusive ao Rodrigo. Eu tenho muita confiança no Rodrigo, foi por isso que eu defendi, né, a candidatura dele, a bandeira dele. Aqui em Peruíbe foi onde o Rodrigo teve a maior votação proporcional na nossa região. Percentualmente? Percentualmente, foi 21%, 21 e pouquinho, nas outras cidades 18, 17, 16, 15, né, e mostrou realmente, né, que a população veio com a gente acreditando realmente, né, de que era o melhor para a cidade. Eu falava naquele momento que não importa se era de esquerda ou de direita, né, mais que o melhor candidato ao governador, ao governo do estado, era o Rodrigo pela relação que a gente tinha criado. Claro que era por Peruíbe. Exatamente, não era uma questão partidária, ideológica, por mais que eu gostasse realmente dele e goste dele, mas é justamente por uma questão da relação que já tinha sido criada e do que já havia sido encaminhado. Passou o primeiro turno, né, nós tivemos aí o Rodrigo perdendo a eleição, não indo para o segundo turno. Vai ter segundo turno para presidente e para governador. Elegemos alguns deputados, né, apoiados por nós, o Paulo Mourão, Alexandre, o Mourão como federal, o Caruso também, que é aqui da cidade, também apoiado por nós como estadual. Então, a gente conseguiu fazer aí a lição de casa, elegendo alguns candidatos, fazendo uma boa votação para alguns outros que não foram eleitos, né? Inicia o segundo turno e acontece justamente isso. Aquilo que a gente vinha mostrando para a população, de que havia uma via pavimentada de relação junto ao governo do estado, a gente volta numa estaca de reconstrução, né? Uma reconstrução do zero, de uma nova relação, seja com Haddad, que pode ser o governador, seja com Tarcísio, que também pode ser o governador, mas a minha posição é justamente essa, a gente vai reconstruir com quem tiver lá na cadeira, né? Foi assim que eu fiz em 2017, quando assumi a cidade, né? O Geraldo era o governador, mas eu não tinha relação institucional, nem a cidade, nem eu como prefeito, tinha relação com o secretariado, com o próprio governador, e nós criamos em 17 e em 18, em 19, quando entrou o Dória e o Rodrigo, nós também criamos essa relação. Eu não conhecia nem o Vignoli, que era o secretário de desenvolvimento. Os primeiros meses de governo, vai estar todo mundo ali se acomodando, né, entendendo de como o funcionamento da máquina, e da mesma forma os municípios vão lá fazer
os seus pleitos. A gente tem muita coisa encaminhada, em andamento, né, aqui na cidade. Então, a gente tem a obra do hospital, como você disse, é uma obra que tem um convênio assinado de 22 milhões, a obra está em andamento. Não vejo risco algum, seja o Haddad ou seja o Tarcísio, de rescisão desse convênio. Eles têm manifestado isso, né? Então, a obra do hospital... O Haddad disse em entrevista para mim que tudo, disse aqui, na BSTV, que tudo que tinha de andamento do hospital vai continuar. Vai continuar. Ele disse e isso a gente... entrevista com o Votorantim. Isso, viu, Cris? Se achar o trecho, se der... A gente tem essa questão do hospital, a gente tem ali a urbanização da Orla da Praia, lá no Parque Turístico, a urbanização lá no Ruínas, pavimentações acontecendo, aqui no Três Marias, ali perto da CAP, da PPDP, a pavimentação daquelas ruas, lá no São José é a mesma coisa, a Avenida José Di que está para começar, no Caraguá, enfim, várias vias que estão sendo pavimentadas ou que estão em início, mas que convênios já assinados. E tem um outro pacote de obras que estão já no sistema sem papel, que é o sistema de convênios do governo do estado, mas que ainda não está assinado, né? Que está em restrição do prazo eleitoral ou também daquele trâmite burocrático de projeto, de documentação e tal, e que esse sim a gente corre risco, né? Então nós temos, por exemplo, a pavimentação ali do Domingos da Costa Grimaldi, né? Da onde começa ali o Calil até onde a gente começou a pavimentação agora. Então é uma obra que a gente vai tirar as lajotas, fazer ciclovia e colocar a pavimentação. Aqui na São Domingos, a mesma coisa, né? A Rua Marcos, aqui, que faz a interligação ali com a Luciano de Bona. Então, vias que a gente já tem encaminhados, obras de infraestrutura, que está no governo do estado para ser assinado o convênio. O Chico Latinha, a revitalização do Chico Latinha. Essas que a gente não tem a segurança de ter assinatura. Nós estamos correndo, né? E estou pleiteando. Dá tempo de aproveitar alguma coisa do Rodrigo? Não, eu acho que sim. A parte burocrática vai estar toda feita, né? E da mesma forma, eu já estou em diálogo, logicamente, com todos os candidatos. Eu tenho falado para todos, Cris. Se o Tarcísio me procurar, me convidar para uma reunião, né? Ou se estiver vindo à cidade, eu vou estar recebendo e vou colocar, né, os pleitos de Peruíbe, o que são as demandas. É a mesma coisa com relação ao Haddad. Essa relação vai ser reconstruída, independente de quem seja o governador, independente de quem seja o presidente, e é justamente porque Peruíbe está acima de qualquer interesse político, ideológico, partidário, né? Eu tenho comigo isso, eu sou da cidade, estou há 43 anos morando aqui na cidade, eu quero realmente que a cidade seja prestigiada, independente de quem seja o presidente da República ou de quem seja o governador. Nós vamos estar lutando, brigando para que os interesses da cidade sejam realmente observados e atendidos. Prefeito, vamos um outro ponto aí que a gente começa a enxergar, começa a pensar. Nós tivemos, de certa forma, na região, um aumento considerável dos deputados representando a região. Isso é bom, né? Porque 2018 foi trágico. A gente teve youtuber, teve toda aquela onda. Parece que o povo deu uma sentadinha e tal. E a gente tem candidatos, a gente sabe que você tem uma relação excelente. A Rosana Vale foi uma pessoa que toda vez que veio para cá, você abriu portas. O Paulo Alexandre também. O Paulo Alexandre, a gente estava até nos bastidores brincando aqui, que ele é um cara que ele tem ministérios que ele não precisa nem bater na porta, ele entra e já vai pegando o café. O Mourão também tem uma interlocução muito boa, dos políticos assim, raros na nossa região, porque ele tem um diálogo com todas as matizes políticas, até mesmo com a esquerda mais radical mesmo, recebe e tem uma boa relação com ele. Você já teve uma conversa com eles a respeito da perspectiva sobre 2023? Gente, vou precisar de vocês para isso e tal. Você já sentiu uma boa resposta? Essa relação a gente já vinha tendo, né? O Tenente Coimbra, por exemplo, que foi reeleito com uma alta votação aqui na região. Te surpreendeu? A votação sim, mas é um deputado que trabalhou na região, mandou recurso aqui para o município. Eu sempre falei que, independente de questão partidária ou ideológica, a gente tem que valorizar aqui a representatividade da região. Não era o candidato que eu apoiei, né? Assim como não foi a Rosana, assim como não foi o Caio, mas com todos eles, o Caio França, 1.190 votos. Mas todos eles eu sempre mantive uma boa relação, entendeu, Cris? Eu acho que a gente tem que colocar realmente os interesses da cidade acima de qualquer questão partidária, e mais que isso, aqueles que querem ajudar o município, a gente tem que estar recebendo realmente, né, e abraçando todos eles. Eu fiz isso, né, independente de não estar apoiando diretamente, né, mas naquilo que eu podia, eu estava ajudando. Eu brincava ainda com alguns deputados, falei assim, só o fato de eu não atrapalhar, eu já estou ajudando. Sim. Né? Então, e na política é justamente isso. Você sabe, Luiz,
a gente sempre fala a respeito da política, né, de várias questões, mas às vezes a gente entende que o melhor jeito de apoiar, de se fazer, a gente tem esse conceito errado até, de que o jeito de a gente fazer política é simplesmente apoiando determinado político. E não é um conceito até europeu do parlamento inglês, é justamente esse que você falou, de não atrapalhar. A gente tem como exemplo o Eduardo Leite, lá no Sul. O que aconteceu? O Eduardo Leite não apoiou o PT, e o PT, que tem votos estratégicos para a eleição dele, não apoiou ele nominalmente. Mas em contrapartida, ninguém está metendo pau, ninguém está brigando, né? Deixa entre o Onyx e o Eduardo Leite. Isso é uma cortesia política, não deixa de ser um apoio, né? É uma construção dos interesses da sociedade, né? Da cidade, da população. Né? Então eu tenho muito claro isso. Eu acho que esse aumento da representatividade aqui da nossa região é importante para a região e é importante para Peruíbe, independente de qual partido cada um representa, de qual lado ideológico cada um representa, né? Com certeza absoluta, a hora que Peruíbe tiver uma pauta que tem que ser discutida na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, eu vou estar contando com os deputados aqui da região, batendo na porta deles, seja o Tenente Coimbra, seja o Caio França, seja o Caruso, seja a Solange Freitas, que também foi eleita, né? Seja o Paulo Correia Júnior, que também foi reeleito, que também ajudou a cidade. Região, né? A Solange. Tomara que em 2024 Rosane, seja assim, né, Cris? Sim, eu tô torcendo por isso em 2024, pelo amor de Deus. Solange, Rosana, Paulinho Mansur. Verdade, o Paulinho Mansur. Pô, só faltava o Christian Chaves em 2024, não sei, tá? Vamos lá, daqui a pouco a gente lança essa candidatura também novamente. Mas, Cris, eu acho que esse aumento da representatividade é importante. E mais do que isso, a gente vê a Rosana muito bem votada, né? E isso foi realmente uma situação... Ela fez trabalho para esse tempo. Fez. Né? Ela é uma deputada muito atuante, muito presente, mereceu realmente essa votação. A gente vê uma votação do Paulo Alexandre e do Mourão, né? O Mourão voltando à Câmara dos Deputados, o Paulo indo pela primeira vez para lá, mas depois de uma experiência de 8 anos como prefeito e com uma bagagem política muito grande. Com certeza, o Paulo é novo, né? Novinho, tem a minha idade. Né? E o Paulo... É meio rodado. O Paulo com certeza tem um futuro também político aí, que vai estar construindo, né, nesse processo. Você não me vê lançar o Paulo para governador aqui, não, esse não é o momento. Não, ainda não, tá muito cedo. Vamos ver quem que vai ser no segundo turno aí o eleito e vamos trabalhar com ele, né, independente de quem seja, né, porque como eu falei, os interesses da cidade são o que deve ser observado realmente. Antes de irmos para os assuntos principais, para terminar esse assunto político a nível estado e nacional, te frustrou a não eleição do Marco Aurélio? Ele foi bem votado, teve 30 mil votos, não o suficiente para ser eleito, evidentemente. Mas, de alguma forma, te frustrou? Eu acho que a votação dele foi uma votação muito boa, né? Primeira eleição, 33 mil votos. Né? É uma votação para uma candidatura. Prefeito de Itanhaém, né? Ter na região toda uma votação, mas é lógico que a gente esperava mais. Né? Eu trabalhava aqui na cidade com uma expectativa de 4 mil votos, tivemos 3.100. Né? Com certeza em outros municípios o trabalho era com uma projeção também maior e havia uma expectativa grande aí de eleição. Eu falava na eleição ainda, nas reuniões, falava assim, olha, a gente nunca teve uma chance tão grande de eleger um deputado estadual aqui realmente da nossa região. E realmente era uma condição que nunca se teve, não é à toa que teve 30 e poucos mil votos. Quantos candidatos a deputado que você já viu saindo de Peruíbe, de Itanhaém, que vai lá, faz 4, 5, 6, 7 mil votos, mas não faz nem cosquinha para ser eleito. Né? O Marco é um dos quarto, quinto, sexto suplente, não sei exatamente qual é. E a gente sabe que com a configuração do governo do estado, ele inclusive tem chance de ser. Com certeza, e mais do que isso, né, Cris? Um cara com 30 mil votos, 33 mil votos, com certeza absoluta, ele vai estar no radar do próximo governador como um representante da nossa macro-região. É um cara que teve voto em toda a região aqui. Então, eu tenho essa convicção que mostrou a sua força política, né, que mostrou realmente o seu perfil aí como um líder aqui da região e que tem um futuro ainda pela frente para ser trabalhado. Perfeito. Vamos começar, prefeito, com as reclamações do povo. Eu vou começar com algumas que trouxemos no Namira esta semana. Vamos começar lá no bairro Oásis. Eu esqueci o nome da rua, para falar a verdade, mas é importante colocar, depois eu coloco em detalhes. Ali próximo, bem próximo a Persegue, é na região ali da Persegue, tem aquele prédio, é na rua de trás. Esta rua, prefeito, ela tem uma série de crateras, buracos, problemas diversos.
você repare ali que a gente tem a falta de consciência de um dos vizinhos que coloca sujeira, mato alto, entulho na calçada. Ó, isso é um absurdo, né? E não, pelo que a gente tem de informação, não foi sequer notificado. Todas as bocas de lobo do entorno estão obstruídas e ali costuma não alagar. E o que acontece? Desde que a situação lá ficou crítica e caótica desse jeito, prefeito, lá choveu um pouco, enche a água, chega a entrar do prédio e ficar numa situação complicada. Esse é um síndico do prédio, né? Depois eu passo o endereço detalhado para você, prefeito. Existe uma previsão ali no ASES para dar atenção nesse trecho? O senhor tem como pedir por uma equipe ir lá, fazer um estudo, ver o que está acontecendo para a gente dar uma resposta para o telespectador? Com certeza, Cris. Acho que é importante passar aqui para a nossa assessoria o endereço exato, né? Para que eu possa encaminhar lá para a nossa equipe de zeladoria, para que possa, e também de fiscalização, para que possa fazer aí as ações que são necessárias, né? Então, muitas vezes a gente vê uma ação dessa e não tenha chegado ainda ao conhecimento da prefeitura. Outras tenham chegado, mas os últimos dias também foi de muita chuva tal, e acabou atrapalhando bastante, né, toda a estrutura de serviço, mas que se você puder passar para a gente aí o local exato, tal, eu vou passar para nossas equipes para dar uma olhadinha no local. Perfeito, prefeito. Tem uma outra demanda, agora nós vamos para o centro da cidade de Peruíbe. Já vem há um bocado de tempo, prefeito. A Sabesp joga para a prefeitura joga para a Sabesp. Não, é a prefeitura, Sabesp é a prefeitura. E isso já se tornou um problema para os comerciantes do entorno. Eu já até cheguei a conversar com o senhor pessoalmente. A Sabesp foi lá, deu uma mexida, aparentemente resolveu o problema, mas o cheiro voltou 10 vezes pior. E é impressionante que nós não temos uma resposta efetiva do que pode ser a causa. Para você ter ideia, os técnicos da prefeitura que conversaram com os comerciantes disseram o seguinte: prefeito, olha, pode ser uma ligação ilegal, mas ninguém sabe qual é o espaço desta ligação ilegal, onde está acontecendo isso. E os moradores lá pediram que você vai estar com o prefeito, pelo amor de Deus, fala direto com ele, para ele dar uma atenção aqui, porque a situação tá feia, eu tô perdendo dinheiro e etc. Dá para dar uma atenção aí, prefeito, notificar oficialmente a Sabesp para que ela Na verdade, Cris, o seu Milton, ali da Pastelaria da Praça, ele tem entrado em contato com a nossa equipe, né? Nós montamos, se não me engano, 2 ou 3 já ações lá, uma só com a prefeitura, outra só com a Sabesp, outra os dois juntos, né, para tentar identificar realmente. Fomos com a Vigilância Sanitária, fomos com a equipe de zeladoria da prefeitura, né, o próprio seu Milton aí no vídeo, né? Então, realmente é uma situação que não foi identificado, né, qual o problema ali. Tudo leva a crer que é realmente ligações clandestinas, né, de esgoto, e que possa estar trazendo esses problemas, né, mas vamos efetivar realmente o poder de fiscalização para que a gente possa achar a solução desse problema. A terceira, tem mais um aí também, coloca já aí, a gente já emenda o assunto com o outro para o prefeito já. Prefeito, este lugar aí é no centro da cidade, também não sei o nome da rua, me fugiu. É lá do Pedroso, entra aí no Zap e veja pra mim qual que é o do Pedroso. Olha esse cânion num canal bem perto da praia. É um buraco gigantesco e aí já caiu gente de moto, já caiu crianças, né? Crianças caíram aí, enfim, uma situação bem complicada, sabe, prefeito? O que dava pra gente fazer aí? A produção tá só achando o endereço direitinho aí. Fala pra gente o que poderia fazer. Aparentemente esse é um problema simples, né, prefeito? Não sei se é simples. A gente vê ali um sistema um local com sistema de águas fluviais, né, que é o que parece, e eu não sei se é algo mais complexo. Talvez não seja apenas tapar esse buraco, entendeu, Cris? Talvez tenha que fazer uma recomposição de galerias, tenha que fazer alguma obra de drenagem, alguma coisa nesse aspecto que acaba trazendo uma complexidade maior. Eu não estou conseguindo identificar aqui, se você puder me falar, Cris, o local exato, eu posso tentar lembrar. Guaporé, é isso? Rua Guaporé. Na rua Guaporé, no centro, Entendi. Isso daí. Eu não sei de cabeça se tem alguma coisa encaminhada, não vou lembrar agora,
Mas a mesma coisa, me passa depois certinho que eu vou pedir para que a equipe possa estar verificando isso exatamente. Ó, é a Rua Guaporé, altura do número Não sei onde que é, 970, lá no Estela Maris, Não né? sei Porque onde tem que é. outras Guaporés. Aparentemente, o que aconteceu aí? Dá até pra dizer já o que aconteceu sem ver. Aí é onde tem o canal, é mais frágil a espessura ali da laje que encobre e cria a situação de rua. Deve ter passado um caminhão aí e passou por cima, né, prefeito? Bem provável que tenha... É que, na verdade, Cris, a gente tem uma situação, né, que todo o sistema de drenagem da cidade é muito antigo. São obras de 50, 60 anos atrás, quando a cidade não tinha o volume de pessoas que tem hoje. Sim. Não tinha as áreas ocupadas como tem hoje, e mais do que isso, não se chovia como chove hoje. Né? Então, a gente hoje tem um sistema de drenagem altamente carregado, né? E não é desculpa de prefeito ou de político, mas é uma realidade. E falta a capacidade financeira da cidade para que a gente possa estar atuando, né? Então a cidade não tem o poder de investimento que precisaria ter para fazer todas as obras de drenagem que são necessárias no município. Primeiro, para impedir que isso, ou fazer esses refazimentos. Por isso a importância dos deputados, né? Exato. Mandando E emenda. segundo, para as obras de drenagem, são obras caras. Né? Então, o nosso plano de micro e macro drenagem, há 3 anos atrás, antes da pandemia, que depois disso aumentou muito as coisas, custava mais de 300 milhões de reais. Para você ter uma ideia, 300 milhões de reais é praticamente o nosso orçamento anual do município. Né? Então a capacidade do município sozinho de fazer esse investimento é praticamente nenhuma. Né? Então a gente entende aí a revolta da população, o pleito da população, a vontade do prefeito é sempre a vontade de não ter uma cidade que não tenha problemas. Né? Eu estava hoje de manhã numa reunião lá no CRAS, no Caraguava, com 60 mulheres, 60 pessoas que são atendidas no nosso CRAS, e falando justamente um pouco disso, né? Que a gente sabe que tem parte da cidade ainda que não tem rua asfaltada, que não tem rua pavimentada, uma outra parte que tem um buraco que a prefeitura não conseguiu tampar, mas a gente tem que olhar também para as coisas boas que estão acontecendo, o tanto de obra que está acontecendo na cidade, né? Que isso a gente tem que ressaltar a todo momento. A cidade hoje tem o maior pacote de investimentos que já se viu no município em obras de infraestrutura, em obras de educação, de saúde, né? Obras que afetam diretamente aí os anseios da nossa população. Então, obras, como eu já falei, do hospital, do parque turístico lá na Orla da Praia, lá no Ruínas, obras de pavimentação acontecendo em vários cantos da cidade, no São José, no Jardim Márcia, lá na Avenida José Di que está para começar, no Caraguava que está começando, no Parque do Trevo que está começando, obras importantes como de saneamento básico lá na região da Vila Erminda, o Onda Limpa chegando definitivamente lá, já colocou a placa e as obras já estão prontas para começar. Então, assim, a gente dando passos largos aí na questão de investimentos, sabendo que tem muita coisa a ser feita ainda, mas sabendo que também as coisas estão avançando e estão andando para frente. O senhor sabe, bonito o discurso do senhor, mas aqui nós vamos falar de problema. Não, mas não é isso. A gente tem que falar também das coisas boas, poxa. O senhor vê aqui, esse programa é só desgraceira, é tiro, porrada e bomba. É como eu disse ontem, bumbum, bingola e charuto. Né? Ô prefeito, vamos lá pro São João Batista, que é o seguinte. Essa tá pistola do senhor, prefeito. Bora lá. Isso a culpa não é minha. O senhor não vai me xingar aqui, que eu não tenho nada. Não vai dar uma... Né, o Bolsonaro, quando ficar bravo, né, porque pergunta, ele xinga. Ele vai me xingar aqui, não, pelo amor de Deus. Ó, prefeito, é o seguinte. São João Batista 2. Queria que você perguntasse, senhor prefeito, tem imagem? Coloca a imagem pra mim. Vamos ver a imagem. Tem aí. Tem imagem da rua toda lascada. Queria que você perguntasse, senhor prefeito, por que a falta de atenção com o bairro São João Batista 2, em especial com a Rua 10. Já fizemos vários pedidos de pronto na Secretaria de Obras e ninguém dá atenção. Só queríamos uma atenção porque a rua não tem mais como se movimentar mesmo, prefeito, fazendo sol. Porque infelizmente a água não escorre mais. A gente não quer asfalto. Eu não estou pedindo asfalto, só uma limpeza e talvez um cascalho para ajudar. São 20 protocolos feitos e nenhuma atenção. Prefeito, pelo amor de Deus, nos dá uma atenção. Essa foi a nossa telespectadora que enviou pra gente lá do São João Batista 2. Deixa eu ver se eu descubro o nome dela aqui também. E prefeito, dá uma olhadinha aqui, ó. Calma aí, tá aqui. É a Jane, lá do São João Batista 2. Ó, prefeito, até mostrar pro senhor aqui, tá?
Depois não fala, pô, o que é isso aí, né? Não, porque tem programa que tem audiência, eles começam a inventar nome. José de não sei da onde, Robertão de não sei da onde. Nós temos audiência. A gente mata a cobra e mostra o pau na lomba. Por favor, prefeito. A gente tem uma situação na cidade, 40% da cidade aproximadamente, ela não é calçada ou pavimentada. Isso faz com que o município tenha uma demanda de serviço de manutenção de ruas sem infraestrutura muito grande. Sem contar 2 vias de locomoção que demanda muito também para o município, que é a estrada da Barra do Una e a estrada Armando Cunha. Então, a cidade hoje não tem equipamentos necessários e suficientes para que se faça a manutenção da cidade toda ao mesmo tempo. Então, ela segue uma programação. É escalonado. Então, quando o maquinário está na região do Guaraú, por exemplo, uma parte do maquinário está lá e a outra está na Vila Erminda, é lógico que algumas regiões da cidade não vão conseguir ser atendidas. Fora isso, a gente tem um efeito da chuva. Nós estamos hoje no dia 13 de outubro. Nos últimos 50 dias aproximadamente, não teve 3 dias de sol seguido. Sim. Não é isso? Sim, verdade. E aí acontece o quê? São esses efeitos que a gente vê aí nas fotos, nos vídeos e na reclamação da população. Quando tem um período de chuva tão grande assim, eu sei que vai vir reclamação lá reclamações justas, não estou falando que a população não está correta, não. Está corretíssimo que está cobrando. Vila Peruíbe, Josedi, Somar, Pérola Negra, São José, região do Caraguava, região do Guaraú, São regiões, se tem essas como exemplo, são regiões que sofrem realmente muito, lá no Santa Isabel, sofrem realmente muito quando tem muita água, muita chuva, porque não só por causa da lama e do que vira ali, mas porque atrapalha todo o serviço de manutenção da cidade. Então, há cerca de 40 dias... E aí retarda, por exemplo, tinha um horário, um dia para fazer aquele bairro. Choveu muito, você não vai fazer, já é um dia que você perde. E fora isso, vai ter que refazer o que havia sido começado e mais que isso, as vias de maior fluxo vão ter que ser refeitas. Então, por exemplo, muita chuva na região da Barra do Una e na região da zona rural, a gente tem que voltar para a estrada lá para fazer uma manutenção novamente. E lá demanda mais tempo. E a prefeitura não tem capacidade financeira de contratar mais equipamentos, de contratar mais material para dar um volume de serviço maior. Prefeito, no caso dela aqui, parece que é muito tempo que ela já está pedindo. 20 protocolo, não deu tempo ainda não? Mas deve ter passado por lá, Cris. Eu vou depois levantar exatamente, Rua 10 do São João Batista. Eu tive lá 15 dias antes da eleição, ali na região, fiz uma reunião com os moradores. Sim. Naquele momento ali estava em obra, estava em serviços ali sendo executados, lá no São João Batista 3. Você falou São João Batista 2, eu não sei se você está confundindo ou não. Não, é São João Batista 2 mesmo. 2 mesmo. 2 mesmo. Tá. E ainda tem mais uma do São João Batista 2. Quer que eu já emende? Pode falar. Basicamente a mesma coisa. Bom dia, sou Kelly Passo, morador do São João Batista 2. Gostaria de saber se as obras para asfaltar as ruas que faltam terão continuidade, ou se foi só até a Rua 9, por conta... Ela deu espetada em vocês aqui, por conta do condomínio Flora Rica. Não tem nada a ver. Tem inúmeros protocolos, quando chove ficam intransitáveis. Olha só, Cris, ali a gente fez, no São João Batista 2, a Rua John Teodoresco, a Rua Célio Costa, as ruas foram calçadas, Sim. E faltou as travessas, Por que não foi feita as travessas? Porque o dinheiro não dava. É simplesmente por isso, E a gente está atrás de recursos, aí depende de deputado, depende de presidente, depende de governador, para a gente conseguir fazer outras vias, Então, é assim, por exemplo, no Estância dos Eucaliptos. No Estância dos Eucaliptos não tinha nenhuma rua pavimentada, nenhuma. 80% do bairro hoje é pavimentado. Se vier aqui no Nova Peruíbe, ali na região do nosso... Quantas vezes a gente veio aqui falando do Nova Peruíbe? Sim. Quantas ruas tinha pavimentada lá? Nenhuma. Hoje 35 ruas estão sendo pavimentadas e vai faltar. Por que não vai fazer tudo? Porque o dinheiro não dá, Então a população precisa estar sabendo, e a população precisa estar sabendo também dessa informação e precisa falar a verdade, porque é fácil o político ir lá, o prefeito, não, nós vamos fazer, mas depende de dinheiro, depende de recurso, Para a gente investir mais em pavimentação, mais em zeladoria, mais em manutenção de vias, a gente vai ter que investir menos em outras áreas. Então, é uma discussão que é feita e é colocada a todo momento na balança, para que a gente possa realmente dar uma maior efetividade em todo o serviço que é prestado na cidade. Eu sempre digo, prefeito, que a gente espera do poder público é que faça o que você está fazendo, vai dar uma satisfação.
trabalho da imprensa é justamente ser esse elo, né? Do povo com o poder estabelecido. Bom, mas com relação a isso, não pode reclamar de mim, né, Cristian? Porque eu sempre dou a cara, eu sempre estou aqui no programa, sempre estou no bairro conversando com a população, fazendo reuniões. Até o pessoal que não gosta do senhor, às vezes vem escrachar o senhor pra mim, fala, olha, você pode falar qualquer coisa, né? Pelo menos ele tá lá presente. É um cara que, quando vem no programa, muitas vezes não pega o melhor dos cenários, né? Hoje, né, é até mais fácil você ver, porque tem obras que você avançou, tem ruas que você pavimentou, você apanha menos hoje, né? Não significa que você não vai apanhar. Cristian, nós passamos por momentos delicados. Lembra quando desmoronou a serra lá do Guaraú? Sim. Né, que eu fui lá por trilha lá no Guaraú. Fui lá por trilha lá no Guaraú fazer reunião com a comunidade, explicar o que estava acontecendo. Ficaram uma semana lá sem poder se deslocar para a região do centro, as enchentes que nós pegamos, a gente estava lá junto com todos. Então, pode falar, pode até não gostar de mim, como você disse, sim, mas falar que eu fujo da raia, que eu não converso, que eu não dou esclarecimentos, não é verdade. Inclusive aqui no programa. Sim. Quantas vezes eu vim, duvido que tenha tido um prefeito que tenha vindo mais na televisão não como não teve. A Milena fugia, né? Ela fugia. A outra lá, a Ana Preta, eu acho que eu nunca ouvi ela falar 3 palavras seguidas. Assim. Ela me lembra a história do seu Heitor Tomazini e os homens cururu. Que fala, Você vai perguntar, Um dia eu conto essa história, é muito engraçada. Não é? Você conhece essa história, né? Do leite lá, então é muito boa essa história. Um dia eu vou contar ao vivo pra vocês, que é sensacional. E depois da Ana Preta, teve o senhor, né? O senhor, exatamente. Então vamos seguir aqui. Bora lá. Que tem uma outra, essa é da Sandra Castellani. Bom dia, Cris, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você tem o contato de alguém com quem eu posso falar a respeito do semáforo do Extra do Ribamar? Já tem mais de uma semana que aquele negócio não funciona para pedestre atravessar ali, tá um caos. Ela tá reclamando que tá os semáforos. E aí, é até interessante a pergunta dela, prefeito, porque eu percebo que os semáforos de uns 20 dias para cá começaram a ter problemas sistemáticos. É uma pane geral, O que tá acontecendo? A gente está num processo de contratação de uma empresa para que a gente possa fazer uma manutenção geral em todos os semáforos. Sim. Você sabe, uma contratação de empresa pelo poder público demanda tempo, demanda previsão orçamentária, demanda questão financeira, né, mas está num procedimento para que isso aconteça, né, e aqui até o final do ano a gente possa deixar tudo isso resolvido. Prefeito, a gente está avançando aqui, a gente tem mais um tempinho aqui. Eu queria aproveitar, antes de chamar o intervalo, para entrar com mais uma aqui. A administração do senhor conseguiu resultados inquestionáveis em alguns setores, né? Com todos os problemas que a gente se espera da saúde, né? A gente sempre leva demanda para a saúde para a secretária Ana Paula, coisas do tipo, mas são problemas pontuais, que são facilmente resolvidos. Quando nós temos um problema, esse sistema horroroso, CROSS, gerido pela DRS, tem que ser requestionado, não importa quem seja o governador, e a questão dos leitos, ou seja, não é uma coisa muito ligada ao município. Você conseguiu fazer uma coisa talvez histórica nesse quesito. Pela primeira vez, a questão saúde deixa de ser a principal agenda para o município. Em contrapartida, nós acompanhamos um sistemático avanço da violência e da criminalidade em toda a região, mas eu repito, não importa o que acontece em Itanhaém, Mongaguá, porque eu não moro lá, eu moro aqui em Peruíbe, né? Quando eu for para lá, aí não importa lá, mas aqui o que me importa é isso. O que está acontecendo, prefeito? Qual é a real dificuldade que tem? Vou te dizer o porquê. E o senhor sabe que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. A gente tem escutado que vem faltando diálogo junto com a Polícia Militar. A gente tem escutado que a Polícia Militar, até por questões políticas, tem perdido diálogo com a cidade também. A gente tem escutado que a GCM está desmotivada. A gente tem escutado que a Polícia Civil já não fala com nenhum dos atores do poder público. O Ministério Público, através do promotor, esqueci o nome, Orlando, o nome do promotor, do Orlando, tem feito um esforço hercúleo para tentar unir todo mundo num mesmo trecho aí de pensamento. E a verdade é que o resultado, pelo menos a curto prazo, ainda é muito pífio, é muito pouco efetivo, né? Ontem nós temos uma gangue da bicicleta no Nova Peruíbe, nós mostramos flagrante na televisão, de menores que pegaram 4 menores, deram um pau e roubaram. Ou seja, a gente tem um avanço sistemático. O que está acontecendo, prefeito? Quais ações estão sendo tomadas? Como vamos vencer a bandidagem? Se fosse um problema só de Peruíbe, Cris, como você falou, o que importa é em Peruíbe,
né? E para mim também o que importa, com certeza absoluta, é aqui no nosso município. Mas não é um problema só daqui, é um problema do país, né? O aumento de índice de criminalidade não é um problema de Peruíbe, da Baixada Santista, de São Paulo, né? Mas é um problema do Brasil. Isso tem acontecido em todas as cidades. O aumento de questões de uso em questão de entorpecente, da criminalidade, né, a questão do desemprego. Então tem um problema social, né, e de dependência química que infelizmente isso tem afetado, né? E também logicamente saber que o município, o poder público municipal não tem a legitimidade, não tem a competência para atuar sozinho na questão de segurança. Segurança pública não é atribuição do município, é uma atribuição do governo do estado, é atribuição do governo federal. E o município entra como uma parte integrante desse processo para auxiliar, né? Então, desde que eu entrei no município em 2017, que eu assumi a gestão da cidade, a gente iniciou um processo ali naquele momento, né, de reestruturação da nossa GCM, né, fizemos o plano de carreira, o estatuto, compramos viaturas, né, otimizamos, iniciamos os treinamentos, vamos fazer o concurso agora, está para ser publicado o próximo concurso. Essa vai ser uma grande conquista. Né? Exatamente. A gente investiu pesado na questão de tecnologia, né, nas câmeras de monitoramento. Eram 180 câmeras só apenas na cidade, só em prédios públicos. Nós estamos passando das 1.000 já e vamos chegar em 1.400 até 2024. Então, é um aumento significativo de câmeras e no investimento nessa área. Nós estamos num diálogo, e aí, me contrapondo aí ao que tem chegado aos seus ouvidos, um diálogo muito próximo, muito presente com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. O Dr. Marcos, que é o delegado titular aqui do município, tem participado de reuniões conosco, tem a todo momento auxiliado naquilo que é demandado para o município e vice-versa, assim como a própria Polícia Militar. Hoje a gente tem à frente da Polícia Militar um comandante que realmente tem interagido conosco, a todo momento me manda ali mensagem, perguntando se tem alguma questão a ser colocada e tal. Agora, é lógico que há uma falta de estrutura em todos os setores públicos e que afeta diretamente na sensação de segurança da própria população, né? Então, a todo momento que a gente consegue fazer ações integradas, né, com a união de forças, a gente consegue realmente avançar nessa pauta. Eu entendo esse sentimento que você passou, é o sentimento também que a gente tem, uma sensação de insegurança maior, mas a gente vê vários índices também sendo reduzidos, né? E isso é esse trabalho efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil e do próprio município que chega a esse resultado final. Prefeito, outro ponto, né, que a gente sabe que tem o avanço sistemático da criminalidade é o narcotráfico e o uso de entorpecentes. Eu sou malandrão! Ela teve um boom de bocas de fumo assim impressionante. Aumentaram bastante bocas de fumo. O narcotráfico está muito forte na cidade. Sim, verdade. Aliás, é importante dizer que esses dados que eu passo, eles são dados, eu estou focando em Peruíbe porque eu estou com o prefeito de Peruíbe, mas a gente tem Mongaguá que teve um aumento, assim, gente, Mongaguá, eu preciso de um outro programa para falar sobre Mongaguá, mas eu quero focar em Peruíbe. E este aumento do narcotráfico, na região toda, mas em especial Peruíbe, acaba formando um outro problema que recai na saúde pública, que é a questão dos usuários, dos viciados. Ontem nós mostramos o caso do Josué, que teve um ex-usuário, enfim, teve um surto psicótico, atirou fogo na própria casa, subiu numa torre, enfim, virou de zumbis. Você ia dali pela ponte do Veneza, ali, Walking Dead, você já deve ter assistido o seriado, sabe do que eu estou falando. E aí, eu percebo que, de fato, esses dias eu mandei uma mensagem para você, prefeito, o que tem essas ambulâncias, essas viaturas na Câmara? Eu falei, Cristo, é reunião do Ministério Público, com a segurança e etc. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, essas ações coordenadas, essas reuniões, enfim, elas têm um foco, mas o senhor entende que está chegando o momento de uma ousadia na forma de enfrentar isso?
E isso passa pela sua cabeça? Você lá, eu sei que evidentemente quando a gente trata de criminalidade de segurança pública, você não pode chegar aqui e falar, olha, eu vou fazer isso, porque daí você está dando a letra pro bandido. Não, e não só Mas isso, Cris. eu quero que você me deixe tranquilo. Existe um planejamento o que, de que o prefeito, vamos usar. O que a prefeitura ou o prefeito pode fazer na questão de segurança? Pode colocar mais câmeras de monitoramento? Pode. Pode contratar mais GCMs? Pode, nós estamos contratando. E isso vai dar resultado, prefeito? Pode comprar mais viatura? Já compramos, vamos comprar mais. Né? Pode ter um diálogo próximo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar? Tem, nós temos esse diálogo. Né? Agora, tem situações que não dependem exclusivamente do poder público municipal. E muitas delas, inclusive, nem mesmo a Polícia Civil e a Polícia Militar têm hoje condições de fazer esse enfrentamento. O poder público atua naquilo que ele consegue atuar. Então, poxa, na melhora da iluminação. Nós trocamos nas vias principais, colocamos quase 3 mil pontos de LED na cidade e conseguimos melhorar, né, essa questão. Em projetos sociais, na área do esporte, na área da cultura, para tirar o pessoal da rua, o pessoal aí do que faz nada, né? Então, fica muito ocioso, o que acontece? Acaba caindo no mundo errado, né? Então, a gente tem hoje o programa Esporte para Todos, ou o Cultura para Todos, que envolve aí os dois juntos, quase 7 mil pessoas, né, em todos os pontos da cidade. Né? São mais de 40 polos na cidade que tem atuação tanto do esporte quanto da cultura. Então, eu cito isso como exemplo para mostrar que a gente tem atuado, né, também na questão da abordagem, tem uma equipe multidisciplinar, assistência social, saúde, GCM, na questão do morador de rua, nos dependentes químicos. Né? Agora, qual que é o grande X da questão? É a tal da internação compulsória. Né? Então, o poder público não pode fazer uma atuação, pegar o cara que está ali na rua, que você sabe que é um dependente químico, que está trazendo problema, e mandar ele para uma clínica forçadamente. Não pode fazer isso. A gente não pode, como poder público, falar que a pessoa não pode ficar na rua. Né? E isso faz com que o nosso poder de atuação, para a população que está ali do outro lado enxergando aquilo, parece que o poder público não está fazendo nada. Isso serve para a prefeitura, né, para os nossos servidores municipais, como serve para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, porque é todo mundo no mesmo pacote nessa situação. Esses dias eu estava ali na estação, fui no Baba, né, fazer compra com a minha esposa, e uma pessoa me abordou e falou assim, poxa, prefeito, você não viu ali, ó, do lado da viatura da PM, o morador de rua ali, não sei o que, tal, tem que tirar ele lá. Não pode tirar, não é o problema do policial militar. Exato. Então, a gente tem uma questão legal, né, que a gente também breca ali o nosso poder de atuação. E que a gente não está fechando os olhos para essa realidade. A gente sabe que existe. Agora também temos que ser honestos na análise disso tudo, Cris, para saber que esse problema não é só em Peruíbe. Se você for lá na Praça da Independência, que é no Gonzaga, em Santos, você vai ver muito problema semelhante. Se for na região central em Santos, então, pior ainda. Se for aqui em Itaém do nosso lado, também tem. Se for em Mongaguá, também tem. Se for em São Paulo, tem muito. Aumentou significativamente. No interior, a mesma coisa. Eu fui... Mas você tem alguns casos, prefeito, isolados, assim, de resultado. Limeira, por exemplo, atingiu o menor índice histórico de queda dos índices de violência em todo o setor. Furto de casa, roubo à mão armada, estupro, roubo de carros, etc., este ano de 2020. Então, mas quando começou uma ação para ela surtir esse efeito? Né? Sendo justo, talvez, é uma coisa que não é de hoje. Nós estamos falando de um projeto de segurança pública de 12 anos. Então, exatamente. Nós começamos há 4 anos atrás o aumento do número de câmeras câmeras na cidade. No 180 nós estamos passando de 1.000. Então, lógico que com o passar do tempo, isso vai trazer um efeito positivo para a sociedade, para a população de Peruíbe. Hoje a gente tem o cerco eletrônico na cidade que não existia antes. Todas as entradas e saídas da cidade com câmera OCR, fazendo leitura de placa e todo o nosso sistema já adaptado para leitura facial. Poxa, isso não existia lá atrás. Nós vamos colher os frutos disso quando? Lá na frente. Quando a gente tiver atividade delegada regulamentada, que eu já assinei 3 vezes o convênio, porque eu quero pagar para o policial militar que tiver de folga trabalhar aqui na cidade. Está na nossa lei orçamentária, né? Nós mandamos 3 vezes para lá e não foi aceito ainda. Se me vai ser dessa vez. Se me permite, desde a lei 13.022/2014, que foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff, lá em 2014, que já vinha de uma batalha antes, passou pelo presidente Lula, passou pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, passou pelo presidente Lula, foi reformulada e enfrentada de frente mesmo
pela Dilma Rousseff, sancionado, é o que é a base da GCM. A gente começa a entender que a GCM, ela, aos poucos, ela vem adotando esse protagonismo em função de que ela é uma polícia municipal que vai permitir uma estratégia e inteligência local. Se me permite aqui, esse é um bom debate, uma boa conversa, né? Eu me sinto até razoável para falar de segurança pública, porque é uma das minhas especialidades, até mesmo acadêmicas, e pretendo aprofundar mais isso daí. Mas eu acho que mais do que a atividade delegada, esse investimento em abrir concurso, colocar GCM, desenvolver a GCM, aparelhar a GCM como se deve, no curto, no médio e no longo prazo, me parece ser o resultado mais inteligente para redução desses índices de violência do que a atividade delegada. Um exemplo disso, eu acabei de citar Limeira. Limeira, a gente está falando de 12 anos que passou por esse mesmo processo. Mas olha só, para você ver a seriedade, nós estamos tratando esse tema. Nós estamos agindo em várias frentes. Investindo na questão de tecnologia, nas câmeras, investindo na parceria com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, tanto na relação quanto na questão das atividades delegadas, investindo na questão do concurso para a contratação de mais GCMs. Quantos GCMs? E mais do que isso, Cris, mais do que isso, nós vamos ter que investir na capacitação. Porque qual que é o sonho da cidade para a sua GCM? É que tenha ali o seu GCM armado, que tenha eles capacitado para tudo isso. Só que a gente não pode fechar os olhos para uma realidade lá de trás, que a GCM não existia, né? Todos os nossos GCMs hoje passaram num concurso lá no passado como vigia-guarda, né? Então eles não tiveram a qualificação lá atrás exigida para o concurso e nem a capacitação para que isso ocorresse. Então houve uma alteração legislativa para que isso pudesse ocorrer. A nossa ideia era ter feito esse concurso lá em 2020, estava tudo programado. Nós fizemos em 2018 o concurso da educação, em 2019 o da saúde, e em 20 ia fazer o geral, inclusive, da GCM. Veio a pandemia e impediu que todos fizessem, né? Por que não fez o ano passado? Porque até final de 2021 não podia fazer concurso. E esse ano a gente iniciou a contratação com a VUNESP, já está praticamente tudo finalizado e vamos lançar o edital nos próximos dias. Então, eu estou falando tudo isso, Cris, mas para garantir para a população que está nos assistindo que a pauta de segurança faz parte da nossa pauta de política sob o olhar da nossa administração. Essa é a minha preocupação, né? E por isso fiz questão de fazer essa questão para você. E para mostrar principalmente... Para eu ter essa sensação de que você está preocupado. Não, porque às vezes a gente entende que resultado na gestão pública é a longo prazo. Exato. E a gente fica com aquela impressão. Será que tá? Mais do que isso, mostrar o que nós já fizemos também, né, Cris? Porque nós não estamos aqui falando do que nós vamos fazer como se tivesse um ponto de partida agora. Nós estamos falando o que nós já fizemos. Nós já revisamos as legislações, nós já compramos viatura, nós já iniciamos a capacitação da GCM, né? Então, nós estamos atuando. Não tinha base da GCM lá no Guaraú, agora tem. Então, a gente está avançando numa pauta que não existia lá atrás, nas câmaras de monitoramento, como eu citei várias vezes, né? Então, a gente está atuando, né? É lógico, a gente tem muito a crescer ainda nessa questão. Prefeito, eu vou, para concluir esse assunto, eu vou entrar numa esfera que eu acho de extrema importância e talvez este programa, neste exato momento em que nós vamos sugerir isso, ele esteja deixando um legado, até pretensioso dizer isso, mas ele esteja deixando um legado a longo prazo para a segurança pública do município. Não é, o pessoal me zoando com nossa, a longo prazo para a segurança pública da cidade, por vários motivos. Porque é uma conversa que está sendo gravada, está sendo colocada em vídeo, e o senhor tem uma responsabilidade maior e importante do que qualquer prefeito que passou nessa cidade. O senhor tem a ciência que o senhor hoje é a figura política, em termos do executivo, goste ou não, concordem ou não com o senhor, que tem a maior responsabilidade e maior importância sociopolítica da cidade de Peruíbe. Então, se existe alguém que tenha condições de fazer essa alteração, que é estratégica, funciona em Limeira, funciona em Americana, funciona em Piracicaba, é o senhor. Por quê? Reeleição, pode tocar em temas que não são populares, principalmente no meio político, e pode deixar um legado. Todas as GCMs, prefeito, isso é pesquisa, que deram resultado a longo prazo e hoje tem números exorbitantes como Americana, mais uma vez Salto, Piracicaba, Limeira. A direção da GCM, num dado momento, ela deixou de ser política e se tornou de carreira. E nós agora vamos ter o primeiro concurso pós-reformulação da legislação, da nossa GCM e etc. E eu acho que existe essa possibilidade de o senhor
e nesses 2 anos de mandato, discutir essa questão e deixar que o cargo de direção geral ali da nossa GCM seja um cargo que ele seja de indicação política, seja uma indicação de confiança, e sim, daquele que vive o dia a dia GCM, porque o resultado prático, a curto, médio e longo prazo, já se provou, prefeito. É muito efetivo. Então a pergunta que eu faço, teria possibilidade de o senhor pensar, discutir isso e aproveitar esses 2 anos, implementar essa mudança que vai deixar legados para a cidade? Quem sabe o senhor, em 2028, quando voltar, né, coisa do tipo, vai falar, pô, olha, ainda bem que eu fiz isso daqui, que foi um problema a menos que eu resolvi. Eu não vou dizer que eu tô implorando, mas eu tô pedindo pro senhor ter essa sensibilidade. É importantíssimo, prefeito. Importantíssimo. Cris, isso já acontece. Hoje, quem comanda a GCM é o comandante Cosme. Ele é GCM concursado. A GCM na estrutura da Secretaria da Defesa Social... Mas ele é subalterno à Secretaria de Defesa Social. Pelo estatuto da Guarda Municipal, pelo plano de carreira da Guarda Municipal, o comandante é alguém ali do quadro, né? A Secretaria da Defesa Social, ela abrange o Departamento de Posturas, abrange o Departamento de Mobilidade, abrange outros departamentos que não significa, que não tem referência com a Guarda Municipal exclusivamente. Mas por que na prática nós não temos esse cenário? Porque claramente o Cosme é um subalterno do secretário de Defesa Social. No guarda-chuva da Secretaria de Defesa Social... E eu não sinto uma independência do departamento. É que nós estamos falando de 2 situações. O que você estava me propondo é o seguinte, que quem comandasse a Guarda Municipal fosse alguém de carreira. Isso já acontece. O comando da Guarda é, por força de lei, de alguém de carreira, que é o Cosme. Comandante Cosme, Thiago Cosme. Ele comanda a Guarda Municipal. Ele é comandante desde o início, desde que nós fizemos a legislação, nomeado por mim, né? Então, eu não trouxe ninguém de fora para comandar a Guarda. Foi alguém de carreira. A Secretaria da Defesa Social, que é uma outra coisa, né, ela abrange outros departamentos, né? E aí sim não é alguém de carreira. Mas o senhor entende que nós temos uma intervenção dessa esfera? Não tem. Na verdade, há um trabalho conjunto. E vou além. O nosso diretor de mobilidade, que é o Tico, né, o apelido dele é Tico, também é de carreira. Né? Então, esses departamentos que têm essa função mais de dia a dia junto à secretaria, eu deixei o pessoal de carreira mesmo para estar comandando desde o começo, né? Antes do Tico, era um outro diretor também de carreira. Então a gente tem esse olhar, já é um compromisso nosso de antes. Mais do que isso, Cris, você vai se lembrar. Eu fui o único vereador, quando eu era vereador ainda, a ter votado contra aquela lei. Eu defendi você, nós apoiamos junto. Eu fui o único. Nós apoiamos junto nessa época. Eleitoral, ele falou assim, tá errado aqui, nós vamos fazer o certo. Nós assumimos e fizemos o certo, né? Então, o seu pedido aqui já está atendido. Então, você pode tirar esse pedido da pauta. Mas, prefeito, mas eu tenho a sensação, mais uma vez, e aí é aquela conversa de bastidor, que a gente não sente a independência. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você vai chegar em Limeira, em Americana, nós entrevistamos o Thiago Martins aqui, ele detalhou todo o processo aqui, está disponível no nosso Facebook, lá quem quiser ver a entrevista. E ele disse que detectou esse exato, logo no primeiro mandato de vereador dele, esse exato problema. Existia um comando, mas que na prática não funcionava. Porque assim, nós tivemos um evento da Prefeitura de Peruíbe, em que a GCM ela cometeu erros grotescos na forma de lidar com os seus profissionais de segurança. Por exemplo, você tinha um GCM isolado sozinho num ponto, isolado sozinho no outro. Isso é um claro erro de comando básico, né? Assim, acho que se eu colocasse o Dylan numa direção... Ou de formação também, né, Cris? E aí, quando nós tivemos esse problema, quando foi cobrado neste programa aqui, até porque alguns GCMs que trouxeram essa demanda pra gente, no respeito do jornalismo, evidentemente nós vamos citar os nomes. Nem quero isso. Eles deixaram claro que foi um erro estratégico do secretário à época. Não estou fazendo uma crítica específica, mas foi isso. Ou seja, se existisse de fato um comando
que respondesse por aquilo, a gente não teria essa intervenção do secretário. Então, é esse entendimento que a gente tem. O comando existe, da GCM existe. O que pode estar acontecendo, segundo você está falando, é uma estratégia de secretaria que envolve os outros departamentos. Sim. Então tem alguma ação que precisa do diretor de posturas, que precisa do trânsito e precisa da GCM, é lógico que o secretário vai estar à frente e chamando cada um dos diretores. A gente precisa que a GCM tenha quem mande. Quem mande seja alguém. Ó, eu vou deixar. Da GCM Vamos fazer uma pauta só disso. Vamos deixar, só para terminar esse assunto, deixar popular, e depois a gente tira um dia para falar sobre isso. Eu preciso chamar um intervalo, porque a gente... Aliás, intervalo não, a gente está terminando o programa. Mas só para concluir, prefeito, o que eu peço para o senhor é que não seja como nos nossos casamentos. Sabe como é que é nosso casamento? Os nossos casamentos é o seguinte, a gente fala que manda, apita, tudo, mas quem apita mesmo são as nossas esposas. Não, mas eu nem falo, eu já afirmo aqui mesmo, que é a minha mulher que manda. A gente precisa mudar, a gente precisa deixar o departamento. Prefeito, eu quero agradecer a sua vinda mais uma vez. Eu que agradeço. A gente concorda e discorda de muitas coisas. Eu sempre digo isso até para quem simpatiza com o senhor, quem não simpatiza. O senhor, de fato, podem não gostar do senhor, assim como podem gostar. Mas o senhor é um pensador da cidade. Quantas vezes a gente passa, às vezes, madrugada discutindo uma entrevista política, um acontecimento, uma pesquisa eleitoral, os resultados. Eu vi a eleição, o desespero do senhor. Putz, a gente precisa fazer isso, porque senão vamos perder. Então, a gente sabe que existe, de fato, a preocupação com a cidade. E quando a gente cobra, prefeito, nunca é no âmbito pessoal ou no âmbito ofensivo. Porque a gente quer uma cidade... boa para todos nós. O senhor diz, muitas vezes, é um discurso do senhor até repetitivo, um clichê, o senhor diz assim, olha, eu vou no supermercado, eu estou no dia a dia da cidade, e nós estamos também, porque a gente quer uma cidade mais justa, igualitária e que funcione. E este papo da GCM a gente ainda vai discutir muito, porque a gente precisa dessa alteração para que a GCM seja de fato independente, uma força de segurança que tenha a marca da cidade. E se existe alguém que tem a capacidade de deixar esse legado, até por todo o contexto político histórico, é o senhor, e a gente torce por isso. As considerações finais e muito obrigado. Eu queria agradecer, a oportunidade mais uma vez de estar aqui no programa, de estar podendo bater esse papo, de podendo prestar esclarecimentos, falar para a população de Peruíbe que nos assiste, que a gente sabe da realidade, dos problemas que ainda existem na cidade, mas que a gente também tem que olhar para aquelas pautas e aquelas questões que estão avançando. Eu tenho sempre tentado mostrar para a população que é um passo de cada vez, que as coisas vão acontecer, que não existe salvador da pátria, que há limitação financeira, que há limitação orçamentária, que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e que a gente tem que ter esse olhar de que a cidade está melhor do que estava lá no passado. E a gente vai continuar avançando. Então a gente tem realmente trabalhado bastante, toda a nossa equipe, entre erros e acertos a gente acerta muito mais do que erra, mas a gente tem realmente avançado a todo momento. Então, garantir para toda a população que a gente vai estar sempre prestando esclarecimentos, conversando com as pessoas, tentando diminuir aí o sofrimento de cada um e fazendo com que a cidade avance a cada dia. E mais uma vez agradecer a você, Cris, e a todo o pessoal aqui da TV pela oportunidade mais uma vez de estar conversando com você e estar podendo usar esse canal como meio de comunicação com a nossa população. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado você pela audiência. Até amanhã. Até amanhã não, até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que queria adquirir. Tchau, tchau.